Sagrada Família, podcast. Olá, amigos e amigas do podcast A Sagrada Família. Bem-vindos ao mais um bate-papo. Hoje com um convidado ilustre aqui, o professor José Abílio Pérez Júnior. O Abílio, ele tem mestrado em Educação pela USP, tem doutorado em Estética e Arte Indiana pela Federal de Juiz de Fora. Inclusive, ele pesquisou, foi para a Índia para concluir a sua pesquisa. Então, a gente vai estar conversando hoje sobre política, sobre religião, filosofia e temas correlatos. Religiões, orientalismo e política. Entrevista com o professor José Abílio Pérez. Bem-vindo, Abílio. Muito obrigado pelo convite. Fico bastante feliz e bastante honrado em poder estar aqui conversando com vocês, né, da Sagrada Família, e com os ouvintes de vocês também. Fico muito feliz pelo convite. Obrigado, a gente também que agradece. Abílio, eu vou começar aqui com uma provocação para você. Conta um pouquinho para nós dessa experiência na Índia, esse tempo que você estudou lá, o que você percebeu, captou de interessante, contrastes com o Brasil. Fala um pouquinho para nós disso. A Índia, eu residi na Índia durante um ano, né? Isso fazia parte do meu projeto de pesquisa, de doutorado. E a pesquisa, ela tinha um enfoque um tanto quanto literário, eu diria, né? É uma pesquisa muito mais sobre textos clássicos e etc. Mas no mestrado e na minha formação prévia, eu me envolvi muito com antropologia. Então, embora não tenha colocado isso oficialmente no meu projeto, sempre foi o meu interesse fazer uma imersão na cultura indiana. E é uma cultura extremamente complexa, né? Uma cultura extremamente complexa, em um grau que a literatura não conseguirá nunca transparecer. Só uma experiência de campo, uma experiência de solo, para a gente ter noção das nuances, né, das sutilezas e da radicalidade das relações interculturais que ocorrem lá na Índia. E por acaso, durante o tempo que eu estava lá, foi justamente o período de ascensão do atual governo, né, do governo do Narendra Modi, que é uma expansão de uma corrente que foi minoritária durante todo o século XX, uma corrente radical de extrema-direita, e que naquele momento estava em pleno processo de se transformar na corrente hegemônica da Índia. Uma corrente que agora, à distância, eu vejo como um prenúncio de muita coisa que aconteceu depois, inclusive aqui no Brasil, né, com a ascensão da direita, de modo que muitas das práticas, das táticas, o modo como se apropriaram da religião, o modo como a propaganda ela misturava temas religiosos com temas culturais e políticos, tudo isso que eu vi acontecer aqui no Brasil, sendo utilizado pela extrema-direita, eu vi sendo utilizado lá também, né? De início isso me assustou um pouco, né? Eu fiquei muito assustado com o que a gente conhece aqui no Brasil, né? A fake news, o uso da religião, por pessoas que nem sempre são tão ligadas nem sempre transparecem um pensamento tão religioso assim, né?
o jogo de alegorias, a xenofobia, né? Então, várias características que inclusive coisas assim, micro instrumentos retóricos, né, artifícios retóricos de fundo psicológico, que hoje em dia são correntes, cada vez mais as pessoas estão conseguindo mapear isso aqui no Brasil, mas quando eu tive esse primeiro contato lá na Índia, para mim foi tudo novidade e um tanto quanto assustador, né? Enquanto estrangeiro, foi bastante impactante, né? Não foi muito fácil conviver com essa ascensão da extrema-direita sendo estrangeiro, né, no país vizinho. Agora, se a gente for detalhar como isso se deu, a gente precisaria de uma semana aqui conversando, né? Talvez o nosso atual presidente ele tem um paralelo aí com a Índia também, porque ele tem um guru, né? Um guru lá, tá na Virgínia, né? E lá da Virgínia ele fica, né, digamos, orientando o seu gado, quer dizer, desculpa, o seu movimento, né? Mas pensando no plano do imaginário, né? Tentando fazer uma análise, você que é um especialista em símbolos, no imaginário social, como é que você vê essa relação do governo Bolsonaro com o imaginário? Ele é identificado com a figura do Messias? É uma figura masculina? Como é que você vê essa questão? Tem semelhanças com o Modi e tem diferenças, né? Assim, uma coisa é a gente analisar de um ponto de vista da estrutura do imaginário, e algo distinto é a gente analisar a atuação, a capacidade política de cada um dessas figuras. Algo que eu costumo sempre sublinhar, uma diferença, é que o Modi ele é extremamente inteligente. Isso diferencia do Bolsonaro, né, que é uma figura que foi, em algum momento, recrutada enquanto praticamente como um ator, né, praticamente como um ator, para desempenhar uma narrativa mítica que já estava sendo forjada por vários canais. Já era muito claro como que eles forjaram essa figura mítica no imaginário do Bolsonaro. E o Modi, além de ser também o ator diante das câmeras, ele também é um articulador político, ele também é um pensador capaz de elaborar estratégias econômicas, políticas e militares que colocam a Índia de um modo um pouquinho mais, eu diria, ativo, né, nesse novo contexto geopolítico. A Índia ela tem uma independência que já desde ao longo do século XX, ela sempre teve uma política externa de manter uma independência dos fatores geopolíticos, e ela continua bastante propositiva, ao passo que a gente se encontra a reboque. O país hoje, a metáfora que eu acho mais condizente, o país hoje ele está de joelhos para os Estados Unidos e não tem absolutamente nenhuma iniciativa no plano internacional. Nem mesmo de defesas menores de interesses perante os patrões dos Estados Unidos e OTAN, né, principalmente Estados Unidos. Então, isso diferencia um pouco. Agora, quanto à estrutura da imagem, o Modi, obviamente, ele se respalda em figuras do imaginário hindu, né, de Rama, principalmente. Às vezes ele também se parece um pouquinho com Krishna, mas são menções um tanto quanto superficiais. Toda a estrutura do imaginário dele retoma os elementos de Rama, do Ramayana, que é um épico que é pouco conhecido aqui no Ocidente, um pouco menos conhecido que a Bhagavad Gita, que é igualmente relevante lá na Índia. Agora, o Bolsonaro, ficava claro o mito, né, o mito que precede Bolsonaro, dessa figura masculina que porta um objeto fálico, né, ele está sempre portando um objeto fálico, pode ser uma arma, pode ser qualquer coisa, né, ele faz sempre menção ao falo, de um grande pai, a caneta Bic, qualquer objeto fálico, né, ele faz referência sempre a armas, a
objetos fálicos, e isso faz parte de um receituário bastante difundido por agências de publicidade. Não estou falando nenhuma novidade para os publicitários, dessa figura do grande pai, que é uma embalagem que já nos anos 90, ele comenta-se no campo da publicidade, que o presidente dos Estados Unidos ele é embalado sempre como o grande pai, uma figura meio Clint Eastwood, né, que chega para colocar ordem, e é um deus que é uma figura divina, de um deus pai, né, que representa uma autoridade, e inclusive lhe é facultado o uso da força, né, para impor a ordem diante do caos. Então, o imaginário do nosso Messias Bolsonaro, né, que foi recrutado, você mencionou muito bem, o bruxo da Virgínia, né, o astrólogo do JB, bom, enfim, o Olavo de Carvalho. E de bastidores era possível, eu acompanho já há muitos anos o olavismo, não sei se por sorte ou por azar, um dos primeiros movimentos olavistas que eu conheci em São Paulo e depois aqui em Londrina, continua bastante atuante, como figuras que são bastante discretas, mas que ajudaram a organizar a rede que é vendida como cursos de filosofia, mas que de fato são treinamentos em retórica, em mobilização, né? É um instrumento de formação de uma grande rede de mobilização, que agora veio a público, né? A partir de algum momento veio a público, mas que eu acompanho pelo menos desde 2009, algo que tem mais de 10 anos, e que, portanto, tinha um horizonte de longo prazo, né? As ordens vêm direto da Virgínia, né? E a minha visão é que esse mito ele foi forjado ao longo desse tempo todo, ele foi construído passo a passo por uma metodologia que não é exatamente a metodologia. Muitas vezes se faz uma aproximação entre o Olavo de Carvalho e o pensamento esotérico, que ele é um entusiasta, né? Ele é um entusiasta de Guénon, ele é um entusiasta, mesmo quando ele, em alguns momentos, ele se diz maior que Guénon, maior que não sei quem, ele é o maior do mundo em tudo, que também é uma figura de retórica, né? Mas ele, mesmo quando ele se diferencia dessas figuras, ele se assemelha a um apologeta, a um admirador, melhor dizendo, né? Não apologeta, porque ele denuncia, mas ele é um admirador de Guénon, né? Falando mais explicitamente. Só que não é exatamente essa a ferramental dele. A ferramental dele é psicologia empírica, desenvolvida nos Estados Unidos, um pouquinho da PNL, que é considerada uma pseudociência. Então, muito do que ele constrói é PNL pura. A filha dele já denunciou isso mais de uma vez, né? E que são técnicas de muito menos nobres do que eles gostariam do que eles gostam de embalar, né? Longe de uma fraternidade esotérica universal, que a gente tem ali a mesma tecnologia do marketing de rede, de empresas como Herbalife, Tupperware, né? Em que o sentimento de pertencer a alguma coisa, de ser especial por conta desse pertencimento, vira uma fábrica de carteirinhas, toda ela pensada já de um ponto de vista de maximizar retorno sobre investimento. O Olavo ele é um grande de marqueteiro, talvez um dos maiores marqueteiros aí do time da direita atual. De forma alguma eu atribuo a ele um papel operacional, né? Não acredito que ele tenha uma linha direta mesmo com o Bolsonaro. Ele é um influencer, um digital influencer, né? Mas de fato foi ali que foi estruturado esse mito, né, do Messias, muito captando por meio de um trabalho de pesquisa mesmo, né? Os norte-americanos eles não dormem em serviço. A gente precisa parar de subestimar a antropologia, a psicologia norte-americana. Isso eu digo nós, a esquerda latino-americana, né, que como nós temos referenciais um tanto quanto diferentes, de fato, os nossos referenciais aqui são
muito mais a psicanálise, o estruturalismo francês, a hermenêutica, que eu também subscrevo, né, essas escolas. Eu me sinto muito mais tributário dessas escolas que do pensamento norte-americano, como o behaviorismo, o funcionalismo, e que por conta desse nosso orgulho, digamos assim, esse instrumental ele acaba se tornando invisível, né? E é aí que ele se torna eficaz, que é como no estelionato. O estelionato ele só funciona porque a gente acredita que aquela compra ela te traz um benefício muito grande. E eu não diria que o Olavo de Carvalho é exatamente o estelionatário, mas da mesma forma a magia dele, a pseudo-religião, o pseudo-esoterismo, a pseudo-filosofia, né, o terraplanismo filosófico que ele pratica, só é eficaz por conta desse desconhecimento, desses joguinhos psicológicos de marketing de rede de Tupperware, né? E é ali que a gente encontra, então, ao longo da década passada, essa figura de uma... E ele trabalha com todas as religiões. Então, por acaso, ele se apropriou, por acaso não, né? Não é por acaso, mas por critérios estritamente políticos, que ele conseguiu se apropriar, exercer uma influência grande. Ele, eu digo assim, enquanto um personagem, né, conseguiu exercer toda essa influência sobre o protestantismo, que já tinha uma certa afinidade com Israel, que tinha uma certa afinidade política, eu digo, né, não só simbólica, a gente pode até questionar até que ponto, né, que dá para aproximar a ideologia que se difundiu pela nova direita no Brasil de uma teologia propriamente dita, né, construída com bases estritamente religiosas. Ela é construída sempre de fora para dentro, né, motivo pelo qual o Bannon está tendo dificuldade para adentrar a Igreja Católica, né? Então, os elementos são justamente esses. São um protestantismo que eu considero um tanto quanto pasteurizado, para dizer o mínimo, né, formatado para ser usado enquanto um instrumento de convencimento, de mobilização de corações e mentes em função de um projeto político conservador. Poderia ser outra religião, eles manobram com facilidade outras religiões. Tem esse elemento, mas um elemento dentro de uma estrutura, para usar os termos de Gilbert Durand, diurna, ascensional, heróica, né, fálica, guerreira, polêmica, né, são todos atributos que em Gilbert Durand, para os leitores de Gilbert Durand, né, do imaginário, designam estruturas do imaginário arquetípicas bem definidas. Sagrada Família. Você traz vários elementos, né, várias referências para a gente pensar um pouco. E repetindo uma pergunta que eu fiz outro dia aqui para o professor Joaquim Monteiro, que você conhece, né, também, qual seria um pouco o caminho para a esquerda? Porque a gente tem aqui na nossa esquerda, a gente tem uma herança da teologia da libertação, né, do catolicismo radical, né, vamos colocar dessa forma, mas também uma boa parte da nossa esquerda ela vem daquela tradição laica, francesa, jacobina, que tem uma grande hostilidade, um grande preconceito com a religião, com a religiosidade, não parece ter uma leitura muito simpática aos movimentos populares e religiosos. Qual que seria o caminho para a gente conseguir aproximar essas duas coisas, né? Esquerda e religião, nesse contexto? O Joaquim, começar pela menção ao Joaquim, né, que é uma figura que não só conheço, como admiro o trabalho dele. Desejo muito sucesso às suas empreitas. É uma figura assim, que eu conheço já há bastante tempo, né? A gente sempre que possível, né? Nem sempre a vida permite esses encontros,
mas sempre que eles ocorrem, eles são extremamente frutíferos. Eu aprendo muito com o Joaquim. Então, né, acredito que a gente está pensando realmente questões que são muito vizinhas, né, nem sempre exatamente do mesmo ponto de vista. Ele é budista, né, um monge budista, mas uma boa parte e eu não sou budista, né, mas eu sou quase. Tenho uma simpatia muito grande pelo budismo, né? Muito do pensamento budista faz parte assim do que eu assumo como meu pensamento também, né? Então tem vários pontos em comum. Agora, em relação à esquerda latino-americana, nós temos sim essa herança francesa e europeia que em algum momento, para arrancar o poder da mão da Igreja Católica, a sociedade teve que se contrapor, não a essa ou aquela expressão religiosa, mas a religião como um todo, né? E no momento em que isso foi feito, isso foi muito saudável. Cá entre nós, isso foi muito saudável. Foi um passo de libertação em relação a determinadas estruturas do Império Romano, que tinha se revestido de símbolos religiosos e permaneceu, que é a Igreja Católica medieval. Agora, a América Latina, ela, por outro lado, ela sempre foi um local de renovação em relação a esse pensamento mais progressista no interior da sociedade e a sua relação com a religião. Nós temos ainda assim muitos setores que são refratários. A universidade, a gente pode incluir a universidade, ela quase como um todo ela é refratária à religião, a menos que sejam religiões minoritárias, né, de populações bastante marginalizadas, como é o caso das expressões ameríndias, né, das expressões africanas, né, que encontram lugar nas pesquisas acadêmicas, nas pesquisas desenvolvidas dentro da universidade. E quando a gente fala de universidade no Brasil, de pesquisa, a gente está falando praticamente da universidade pública, né, que não existe nenhuma proibição para as universidades particulares produzirem pesquisa, mas o fato é que elas não produzem. Aí, os gestores das universidades particulares é que deveriam responder, né, por que eles não produzem. Mas quando a gente fala de universidade de pesquisa no Brasil, a gente está falando da universidade pública, e a universidade pública ela é de fato refratária ao pensamento religioso. E os partidos de esquerda também, os movimentos sociais, muitas vezes também são permeados por um pensamento antirreligioso, né, e isso é um problema. É um problema porque justamente é um dos problemas, assim, de ponto de vista prático, né? Nem estou me atendo aqui a uma defesa da religião enquanto estudioso, né, da religiosidade e tal. Mas, de um ponto de vista prático, enquanto o conservadorismo aprendeu a se apropriar de religiões a partir de instrumentos antropológicos e psicológicos e de análises políticas, e até mesmo desenvolvendo expedientes retóricos para contrapor, por exemplo, a esquerda à religião. A partir do momento que um olavista vem a público e faz essa contraposição, vocês da esquerda, nós religiosos, ele já se apropriou de 85% da população votante do país, né? Qualquer pessoa que caia nesse joguinho retórico, e aí nesse joguinho retórico acaba enganando intelectuais de primeira linha, né? A pessoa aceita, a esquerda aceita, o intelectual de esquerda aceita e fala, realmente, vocês religiosos, já se excluiu do grupo religiosos, já se excluiu da população, já se excluiu da direita. Ele deixou a religião na mão da direita, deixou a população na mão da direita, deixou o governo na mão da direita. Então, isso é um expediente retórico, né? Um expediente retórico que é usado com muita astúcia por olavistas, e que não olavistas muitas vezes caem com facilidade nesse tipo de expediente retórico, né? Agora, por outro lado, nós temos vários elementos para pensar a religião do ponto de vista da esquerda. Um exemplo da liberdade religiosa, que no Brasil ela foi colocada por um deputado comunista, né? Foi um comunista que
que instituiu a liberdade religiosa no Brasil, e até então, tanto religiões negras quanto protestantes eram objeto de repressão, até mesmo policial. Isso aconteceu no final dos anos 40. E se não fossem os comunistas, né, a religião no Brasil talvez não fosse tão... Talvez nem o protestantismo tivesse encontrado estradas tão abertas para poder se expressar, né? Nós temos também a dimensão da teologia da libertação, que é algo bastante inédito no contexto do pensamento mais marxista mesmo, né? Tem uma boa dose de marxismo na teologia da libertação, e ela, diferentemente, o que diferencia a teologia da libertação do pensamento conservador é que ela foi pensada por sacerdotes, e não por psicólogos e antropólogos contratados pelo grande capital, né? Mas que ela foi pensada por sacerdotes da respectiva religião que fazem uma opção pelos pobres, né? E que pensam a sua filiação religiosa não só do ponto de vista de uma transcendência individual, mas também de um trabalho externo de transformação social. E aí, dentre os movimentos sociais, um dos mais expressivos que temos no Brasil, o MST. Praticamente impossível pensar o MST sem pensarmos a teologia da libertação, né? Sem atentarmos a essa presença do Leonard Boff e de tantos outros que exerceram uma influência bastante profunda na formação da cultura interna desse movimento, e que nós sabemos que não é nenhum movimento, digamos assim, com preocupações superficiais, né? É um movimento que vai mesmo à radicalidade da transformação social, a transformação das relações de produção e de distribuição dos meios de produção, e mesmo assim incorpora, e aí tem uma longa tradição, um acúmulo bastante grande para eles fazerem essa compatibilização, digamos assim, né? Agora, o que eu vejo é justamente essa, enquanto necessidade das expressões mais partidárias da esquerda, é se atentar um pouco mais a esses jogos de retórica, né? Dar uma refreada no panfletarismo anticristão, antirreligioso, né? Que isso vai empurrar, vai contribuir para que cristãos se sintam cada vez mais ressentidos, né, por esses ataques, e o conservadorismo vai fazer uma câmara de eco para esses ataques, né, para depois capitalizar em cima do ressentimento, né, que é o grande motor do conservadorismo em escala global. O ressentimento em relação a ofensas reais ou criadas, né, artificialmente por mecanismos de fake news. Então é importante atentar a essa dimensão muito mais retórica, eu diria, né, e viva a liberdade religiosa, né, que é o ponto, né, inclusive para ateus e para cristãos e protestantes e para Umbanda, né, somos todos livres, liberdade de consciência, liberdade religiosa. Acho que esse é um bom caminho para a gente pensar uma sociedade em comum, porque a sociedade ela continua sendo formada por ateus, por cristãos, né? Então a sociedade laica ela é uma sociedade, antes de tudo, neutra em relação às religiões. Ela não precisa ser antirreligiosa, e eu espero que ela não volte a ser confessional, né? Que esse sim é um retrocesso, esse sim é o ponto em comum que eu espero que a gente consiga construir à esquerda nesse momento que eu vejo como uma retomada. Sagrada Família, podcast. Ok. Fazendo um gancho, algumas coisas que você comentou, e ainda falando sobre a Índia, né? Por exemplo, essa questão, eu lembro das nossas conversas, você comentou em algum momento que alguns autores importantes no estudo das tradições, das culturas
orientais, das religiões orientais, indianas ou não indianas. Você comentou um pouco, por exemplo, que hoje em dia o trabalho de autores como o Eliade, o Coomaraswamy, na academia indiana, esses autores são questionados hoje, mal vistos. Comenta um pouquinho sobre isso, Abílio. A academia indiana é um termo extremamente abrangente, né? Eles têm uma academia muito mais antiga que a nossa, e eles têm alguns prêmios Nobel, eles têm tecnologia nuclear, eles têm muitas coisas, né? O pensamento indiano é riquíssimo, e é vastíssimo a produção, os referenciais, eles são extremamente vastos, de modo que muito que a gente tem no Brasil, eu vou me ater um pouco ao Brasil, sobre a Índia, é uma construção do romantismo. Cá entre nós. Eu falo isso enquanto alguém da área, alguém que se considera pesquisador da área, como você também é, né? Como o pessoal lá da USP, né? O Adriano, a Lilian, né? O Joaquim, que você citou, né? Eu considero que são os nossos não somos muitos, né? Então dá para contar no dedo. Quem pesquisa sobre Índia no Brasil dá para contar no dedo. Eu não estou tentando ser exaustivo, né? Só estou mencionando alguns nomes assim que são vínculos de amizade, né? Mais próximos, interlocutores também acadêmicos, né? Mas de modo algum esgotando nossa bibliografia, que é pequena mesmo, né? É ínfima. Agora, então o que a gente tem é uma seleção extremamente estreita do que é produzido lá, do que já foi escrito sobre a Índia, até mesmo se considerando a produção europeia e norte-americana, que passou por processos de renovação, muitas vezes sob influência de pensadores da própria Índia que vieram para o Ocidente e que, de certo modo, ajudaram a transformar um pouquinho, no final do século XX, o que se pensa sobre a Índia. Então, a gente ainda está muito delimitado aqui no Brasil a referenciais do começo do século XX, que eram muito marcados por uma Índia idealizada. Uma Índia idealizada. Dificilmente a gente tem uma ideia do que é a Índia, do que é o chão da Índia, sem, eu diria, um trabalho de campo, uma visita a campo antropológica. E isso vale até mesmo para setores da própria cultura indiana. Porque a cultura indiana, então, o primeiro idealismo romântico, né, que a gente precisaria levantar é a ideia de uma Índia atemporal, de um conhecimento absoluto atemporal, superior a todos os outros. Então, há correntes filosóficas indianas que, de fato, mencionam que tem em sua centralidade uma ideia de um conceito, né, o Brahman, que não é sujeito ao tempo, né, que não é condicionado às transformações temporais. Mas essa é uma filosofia, né, uma corrente filosófica que, por mais que seja hegemônica, ela também está inserida dentro de um processo histórico. E um fator importante dentro desse processo histórico é justamente a chegada dos ingleses e esse contato, né, com uma elite intelectual do sul da Índia que conseguiu, de certo modo, transmitir, né, essa filosofia para o Ocidente. Isso revestido ali do idealismo romântico, né, de finais do século XIX, acabou se tornando na ideia que muitas vezes a gente tem em relação à Índia. Então, primeiro ponto, a Índia, para a gente, né, desmistificar um pouquinho essa noção. A pluralidade indiana é algo que a gente não consegue conceber. Em uma sala de aula da universidade, com 20 alunos, ou com 40 alunos, seguramente a gente encontra pelo menos 5 línguas, falantes de 5 línguas. Provavelmente a gente encontra falantes de 10 línguas diferentes, em uma sala de aula
né, e em qualquer bairro de Delhi. Então, há momentos que essa pluralidade ela se agrupa de um modo geográfico. Então, você tem um bairro de maioria muçulmana, você tem um bairro de maioria, vários bairros de maioria hindu, né? Você tem regiões comerciais, ou setores comerciais, que tem uma predominância de Sikhs, ou uma predominância de Jainas. E todos eles, e todas essas culturas, elas têm códigos não só linguísticos, mas também de vestimenta, que são muito claros. E chega a ponto de um Sikh, que é ao mesmo tempo uma religião, uma ordem de cavalaria e uma identidade cultural, né, os Sikhs, que usam aqueles turbantes sobre a cabeça, que são bastante facilmente reconhecíveis, né, pelos turbantes. Eles usam, por serem uma ordem de cavalaria, alguns deles, alguns anciões, eles portam uma adaga toda cravejada, muito bonita. E é facultado a esses anciões adentrarem em espaços onde apenas figuras oficiais poderiam, um policial, né, poderia adentrar portando uma arma branca, e eles podem tranquilamente adentrar esses espaços. E cá entre nós, a presença de um Sikh, para mim, é algo que eu me via como... Eu me sentia muito protegido quando eu estava no espaço e havia um ancião Sikh portando a sua adaga, né? Era um lugar tranquilo, um lugar em que tanto pelo ponto de vista das leis, né, quanto pelas relações interpessoais, sociais, né, eu me sentia muito, muito seguro pela presença de um Sikh portando uma adaga, né? Então, é de uma radicalidade, de uma multiplicidade cultural que a gente não consegue transmitir essas minúcias por meio de textos, né? Então, dentro de uma sala de aula, é comum que grupos que falam línguas diferentes comecem a falar na sua língua privada. E quando eles começam a falar na sua língua, de outro estado, ou do interior do estado, isso geralmente é percebido enquanto um vínculo de cumplicidade. Eles podem estar tramando alguma coisa, eles podem estar querendo, mesmo diante do professor, combinando que eles vão matar a aula, ou que vão ir, né? Então, os vínculos de solidariedade, eles perpassam estruturas que são múltiplas, né? Você tem estruturas que são religiosas, você tem estruturas que são linguísticas, você tem estruturas que são de parentesco, né? E tudo isso confere à cultura indiana uma pluralidade extremamente radical. Extremamente radical. Então, e ao mesmo tempo, a Índia ela tem uma tradição escrita que, até que ponto que... A Índia ela costuma ser muito hiperbólica, né? Então, o maior do mundo, né? Maior do universo, são expressões assim, que a gente ouve muito nas ruas indianas. E muitas vezes eles acreditam nisso, né? Muitas vezes existe um orgulho mesmo de pertencer à Índia, né? O indiano ele é muito orgulhoso de pertencer, né, à Índia. Então isso às vezes se confunde, né? Uma certa tendência à hipérbole e uma certa noção de que realmente a Índia é um lugar digamos assim, privilegiado, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de uma cultura mais refinada, até que ponto que esse termo é aceitável, né? Mas aquilo que a gente chama de alta cultura. Então a Índia ela tem uma tradição literária que inclui os primeiros livros em escala global, os primeiros livros que se tem notícia, e não só pela antiguidade, mas pela complexidade da literatura que foi produzida, pela precisão do raciocínio, pela beleza da poesia que foi produzida, pela profundidade da entrega ao caminho místico, ou pela
por quão aguçada é a lógica que foi desenvolvida na Índia. Então, por vários fatores, esse oceano ele permanece desconhecido. Então, agora, a própria Índia, ela tem essa multiplicidade. Tem lá algumas figuras que vão achar interessantes o trabalho que foi desenvolvido no começo do século, né? Eliade, Tucci, né? Que são autores que me são muito caros, né? Eu tenho um apreço por eles. O Giuseppe Tucci, Mircea Eliade, Heinrich Zimmer, né? Mas dentro desse oceano, eles são uma gota. Eles são uma gota. Né? Tem muito mais coisa. Então, tem desde desenvolvimentos específicos, digamos assim, dentro da história. Então, dentro da história, década após década, foram produzidos na Índia dezenas de autores que se filiaram a correntes específicas, indo do marxismo até a Escola dos Anais, né, francesa, que vai trabalhar mais com o imaginário, de um modo extremamente atualizado em relação ao pensamento ocidental, o pensamento europeu, em muitos momentos mais inseridos que a gente, aqui do Brasil. Em vários momentos, os indianos eles estão inseridos, principalmente na Inglaterra, ainda que eles façam esse discurso de denúncia, né, de serem minoritários e tal. Mas o fato é que a Índia, os indianos buscaram, já há mais de um século, se inserirem nesses meios da elite intelectual saxônica e norte-americana. E isso fez com que o que é produzido lá não se restrinja a esse momento que para a gente ficou um tanto quanto congelado, né, em começo e meados de século, que possa ser vista, que eu vejo então como uma gota num oceano imenso. Né? Então, de ponto de vista histórico, de ponto de vista da interlocução com o Ocidente, tem sucessivas escolas, sucessivos autores. E isso vale também para o pensamento, se a gente se ater ao que está se expandindo muito aqui no Ocidente agora, aqui no Brasil, que é o Vedanta. Né? Começou a se expandir lá com o Vivekananda. Vivekananda, ele era um vedantino também, o pensamento dele está todo calcado no Vedanta, em uma variante Smarta, né, com um componente devocional um pouquinho mais acentuado, mas perfeitamente dentro da mesma tradição que agora está novamente se expandindo aqui no Ocidente. E o Vedantismo, dentro do Vedantismo, ele também tem escolas, subescolas, períodos, né, autores que se tornam pontos de referência, comentadores. É bastante extensa a bibliografia em qualquer tópico que a gente for analisar. E aí, para completar, muitas dessas, seja do pensamento aplicado, filosófico ou religioso, ele dificilmente apresenta um cânon uniforme na Índia como um todo. Ao inverso daquela ideia, apesar, né, do conceito do Brahman, né, do atemporal, dois templos vizinhos na Índia não têm o mesmo cânon, não tem a ideia de uma Bíblia para todos. Isso não existe, né, nos templos. Cada templo pode ter uma referência ali, determinados livros do Veda, mas os próprios rituais que ele segue não estão todos na literatura da Shruti. Tem vários elementos ali dos chamados Puranas e Agamas, que são específicos da família do sacerdote, foi transmitido de geração em geração, alguns muito antigos mesmo, 1500 anos, né, alguns não tão antigos quanto se afirma, que não passa de 500 anos, 700 anos, né, isso não é tão difícil de identificar pelo trabalho crítico. E o templo ao lado já segue um outro conjunto textual, uma outra iconografia, né, e não existindo muitos pontos para se estabelecer uma homogeneidade, né, embora todos eles se entendam muito bem a partir de determinados conceitos que são fundamentais, que são basais, por exemplo,
que são basais, né? E, por exemplo, o próprio conceito de Brahman. Conceito de Brahman, conceito de Atma, né? Prakriti, alguns outros conceitos que são centrais ao pensamento indiano como um todo. E o que ficou para mim desse saldo, dessa pluralidade toda que eu vivenciei na Índia, é perceber uma importância muito grande que é dada ao debate. Os indianos, eles são muito dados ao debate, a várias instituições sociais que se erigem em torno do exercício do debate, que é algo que a gente está, infelizmente, perdendo por conta da importância que alcançou na política contemporânea a retórica sofística, né, do olavismo, né? E a gente está perdendo um pouco, e a gente se torna tão seduzido, né? O nosso pensamento se torna tão seduzido por esses artifícios que, mesmo entre nós, que nos achamos seres racionais, né? Mas mesmo entre nós da esquerda, a gente acaba muitas vezes perdendo a importância do diálogo, do debate, que pode ser acalorado em algum momento, mas que é guiado por elementos da razão, né? Então, o que ficou da Índia para mim foi muito isso, a importância do debate e um pluralismo, né? Então, eu não deixei de lado a literatura que eu li antes, mas eu incorporei muita coisa. Eu diria que eu expandi bastante a minha bibliografia, incorporando textos assim que eu não imaginava que existiam. Sagrada Família. Abílio, você comentou aí, por exemplo, da popularidade, da disseminação de algumas escolas, né, filosóficas hindus aqui no Ocidente, né, o caso do Vedanta e por causa do Vivekananda, também a Sociedade Teosófica, eu creio que ajudou nessa disseminação. Hoje em dia tem o fenômeno do Neo-Advaita, né, também muito popular aqui no Brasil. E eu lembrei que, não sei se é tão conhecido quanto, mas parece que há um interesse crescente por um fenômeno que eu queria que você explicasse para a gente melhor o que é o tantrismo, né? O que é o tantrismo, Abílio? O tantrismo, ele é um fenômeno que aqui no Ocidente ele foi descaracterizado. Geralmente, quando se ouve falar do tantrismo, do tantra, aqui no Ocidente, o que se pensa logo é em rituais sexuais, essa bobeira toda, né? Que são que só demonstra o que os ingleses foram buscar na Índia, né? É o imaginário britânico, né, que montou bordéis colossais na Índia, bancado com dinheiro do ópio, né? Então, isso pouco eles projetaram essas ideias malucas, né, britânicos na Índia, né? Então, existem o Tantra, ele é um fenômeno que praticamente a gente poderia ele é um fenômeno hipervagante, ele é um fenômeno que no período medieval ele se torna amplamente difundido na Índia, ele atravessa diversas religiões, ele não se atém a uma religião só, e ele tem uma tendência ao esoterismo. Muito do que a gente considera o esoterismo no Ocidente é o Tantra no Oriente, são grupos herméticos, fechados, muitas vezes para você adentrar um grupo desse pressupõe-se um rito de iniciação, né? E muito do que a prevalência do esoterismo, do Tantra na Índia, ele foi tão extensivo que ele influenciou de um modo bastante visível a religião oficial. A religião oficial hindu que a gente conhece hoje, ela já é uma religião matizada pela ascensão do Tantra, que ocorre durante todo o período. A gente usa o termo medieval para simplificar, né? Alguns preferem o termo clássico,
né, o período clássico, o período pré-moderno, né, que tem semelhanças com o período medieval europeu, mas que tem também diferenças importantes, né, ninguém ignora que não estamos falando do mesmo fenômeno, né. Então agora, como tem uma cronologia em comum, a gente muitas vezes usa esse termo período medieval. Então o Tantra, ele se difunde durante todo o período medieval, e já no período antigo, as primeiras estátuas, os primeiros registros que a gente tem do Tantra, eles são budistas, são indianos, budistas, e o Tantra, as mandalas, por exemplo, né, é uma expressão do Tantra, em que o cosmos ele é projetado em várias formas geométricas. Essas formas geométricas supostamente descrevem uma estruturação do cosmos, tendo um ponto central, que a gente pode chamar de trono do Buda, o trono dos reis, né, o trono de Shiva, né? E um dos trabalhos que marcaram bastante a minha trajetória, justamente do Giuseppe Tucci, lá do começo do século XX, quando ele faz uma aproximação entre as mandalas e Jerusalém, o mapa de Jerusalém. Isso para mim foi, do ponto de vista pessoal, foi um encontro importante, né? Desatou processos internos para mim, foi extremamente importante esse encontro e por tudo que eu estava vivendo, né? Não foi algo isolado, assim, foi um momento de descoberta de várias coisas, um momento epifânico, de fato, foi um momento epifânico. E então o Tantra é que traz esse tipo de pensamento, né? Então muitas vezes esse diagrama do cosmos ele é pensado enquanto uma relação entre um polo masculino e um polo feminino, né, naquela ideia ali do Tao, né? E dentre as diversas variantes, né, existem também rituais em que essa relação é encenada, né, ela é ritualizada, uma relação sexual, né? Isso existe, né? Isso existe ou existiu, né? Enquanto rito secreto, né? Muito menos numeroso e muito menos importante que o simbolismo sexual, muitas vezes denunciado dentro das próprias correntes indianas, isso era denunciado. Então a gente conhece muito bem aqui no Ocidente o Hare Krishna, os Hare Krishna, que é uma expressão contemporânea do Gaudiya Vaishnavismo. Então todo o simbolismo tântrico está dentro do Gaudiya Vaishnavismo, mas os rituais são denunciados desde a literatura medieval. Então é algo muito mais complexo que as pessoas imaginam aqui no Ocidente, muito mais complexo e muito mais presente, né, muito mais difundido também do que sonharam muitos dos europeus, né? Então boa parte do hinduísmo tal como a gente conhece, que é o hinduísmo que tem ao centro um templo erigido em pedra com um ícone ali dentro, né? São desenvolvimentos que estão muito ligados ao Tantra, né? Outros desenvolvimentos que não são hindus, então a gente tem o budismo tibetano, que a gente pode chamar de budismo tântrico. Então várias expressões do Tantra, elas ocorrem dos dois lados, ou dos vários lados, né? Alguns círculos tântricos, eles congregavam adeptos de religiões diferentes, não só do budismo e do hinduísmo, mas de religiões populares, étnicas, né? Religiões e as demais que são um pouco mais conhecidas, né? O jainismo, enfim, os próprios Sikhs, né? Então todas essas religiões têm expressões, têm influência tântrica dentro dos seus referenciais atuais. É algo muito mais pervagante do que a gente imagina. Então, outro sentido atribuído ao Tantra é de uma categoria, de um gênero textual. Da mesma forma que a gente tem um Veda, que é uma categoria de textos revelados, a gente tem um Purana, a gente tem um épico, né, que são categorias distintas, todos eles com implicações em determinadas expressões religiosas.
nós temos também o Tantra, que designa, antes de mais nada, uma categoria textual. Essa categoria textual, por conta de sua natureza esotérica, ela é muito menos sistemática, né? Muita coisa se perdeu, muita coisa não é trazida à luz, né? Não foi perdido, mas o acesso é fechado. Às vezes alguma coisa vem à luz e fecha um quebra-cabeça né, que os pesquisadores estavam tentando montar. Muita coisa desapareceu da Índia, o antigo Império Pala do leste da Índia desapareceu, a Caxemira, né, enquanto o Império também não durou muito, e muitos desses textos, alguns foram perdidos, alguns se encontram, curiosamente, entre budistas, ou entre tibetanos. Os tibetanos têm uma ampla biblioteca de textos que são de difícil acesso, né, fora da biblioteca do Dalai Lama, mas que são de origem... Os do leste são um cânon que tem ao centro a figura da Devi, da deusa, né? E quanto mais importante a figura da Devi, é quase que uma regra geral. Quanto mais importante a figura da Devi, em determinada expressão indiana, mais tântrica é a sua natureza, né? E no oeste também, uma boa parte se encontra entre tibetanos, uma bibliografia relacionada a Shiva, né? A Shiva pensado não como o terceiro da Trimurti, mas como o Deus, né, no singular, com D maiúsculo, né, que é a corrente shivaísta. Então, o Tantra, ele tem essa natureza. Então, ele se eu tivesse que dar uma ideia do que é o Tantra, eu diria que são as correntes esotéricas indianas, né, e que influenciam de um modo extremamente amplo todo o pensamento da Índia medieval, desaguando ali na Índia moderna. E existem, né, expressões onde houveram ou há ritos de natureza de um coito ritualizado, né, não é necessariamente mas de um coito ritualizado. Ele não pode ser, enfim, tem vários detalhes rituais, né, mas isso não é definidor da ideia de Tantra, não é característico do Tantra em geral, e nem é numericamente assim tão importante, né, para tomar tanto o imaginário que o europeu construiu em relação ao Tantra. Então, expressões muito mais comuns são centrais no Tantra. Eu diria que uma das mais importantes que a gente conhece, sem saber que é de origem tântrica, é o simbolismo dos chakras. Os chakras, tais como são difundidos aqui no Ocidente, principalmente por meio de cursos de yoga e etc., eles são tântricos, né? É um paradigma tântrico, porque parte dessa ideia do corpo enquanto local da transcendência, enquanto habitação, né, de panteões divinos. Toda a descrição do funcionamento do corpo é equiparado ao funcionamento do cosmos, em que deuses específicos cuidam de funções específicas. Assim como nós temos o deus do sol e o deus da lua, né, nós temos chakras, que são círculos, né, que são pontos, que são habitações de deuses específicos, e as relações, as inter-relações estabelecidas entre esses devas, né, formam o microcosmos, né, regulam o funcionamento do cosmos, tal como os deuses regulam o funcionamento da natureza. Então, isso é um princípio tântrico. Esse é um pensamento estritamente tântrico. E vários outros ritos domésticos de famílias extremamente... a sexualidade indiana, ela é muito diferente da ocidental. Então, a ideia de... A gente levaria aqui uma semana para debater essa dimensão da cultura indiana. Não é um assunto trivial, né? Então, o casamento é arranjado pela família,
Qualquer relação fora desse arranjo familiar é visto como uma relação não aceita pela sociedade. Então, quando ela existe de um modo tolerado, né, mas nunca se afirma enquanto ideal social. Isso mesmo para os casais mais liberais, né? Isso não faz parte do universo indiano. E a gente teria que gastar um pouquinho de pensamento antropológico para adentrar de um modo com devido respeito, né, à alteridade indiana, esse tipo de assunto, né? Mas mesmo nessas famílias que são extremamente ortodoxas, né, em seu comportamento, o ritual doméstico frequentemente é tântrico. Frequentemente ele é encontrado em um tantra. A origem é no tantra, né? E obviamente não tem nenhuma liberalidade comportamental britânica, moderna, romântica nesses rituais domésticos, né? São rituais de família, né? Vovô, vovó, os netinhos e tal. E geralmente são rituais de você alimentar o altar com bolinhos de arroz, com água, cantar alguns mantras, esse tipo de ritual, né? Então, aprofundando-se, aí nós temos práticas que podem tanto se aproximar de práticas de yoga, né, quanto de práticas ritualísticas centradas em ritos de purificação corporal, em ritos de recitação de mantras, né, são mantras mais curtos, que são recitados de modo repetido, isso também é uma prática tântrica, né? Então, é isso, né? O Tantra, agora, se você descer na Índia e alguém te convidar para um ritual tântrico, eu recomendo que você recuse. Deve ser um golpe. Deve ser um golpe, porque eles conhecem o que os estrangeiros pensam sobre o assunto, né? Agora, existe uma bibliografia também bastante respeitada, que o Gavin Flood, por exemplo, né, que é um britânico que faz muito bem essa passagem do Oriente do Tantra para o ocidental, né, expondo para um público ocidental. O James Mallinson, tem vários outros aí que a gente pode também, em algum momento, comentar. Sagrada Família. Você recomendou uma vez ler o Arthur Avalon, né, também, como uma referência, né, sobre isso? Sim, o Avalon eu gosto muito dele. O Avalon, ele não é uma leitura acadêmica, ele é uma leitura que eu tenho um apreço pessoal pelo Avalon. Ele é indiano, ele está no começo do século, e ele fala do lado de dentro, digamos assim, só que ele é de uma família britânica, e ele é um jurista. Arthur Avalon é inclusive um nome de pena, é um pseudônimo que ele criou para resguardar a carreira jurídica dele. Ele chegou à posição de magistrado, e ele é extremamente erudito, extremamente cauteloso nas suas referências às fontes consultadas, e extremamente respeitoso com as fontes. Então, em alguns momentos, eu considero isso uma qualidade do texto dele, em alguns momentos ele expressa dúvida. Falou, esse ponto aqui, eu vou consultar, digamos assim, os anciões, porque eu estou na dúvida. Eu não tenho clareza, né, no momento. E aí ele procura eruditos, ele procura pandits, né, que são inteirados daquele contexto, para sanar as suas dúvidas. Então eu vejo isso como uma atitude extremamente respeitosa, né? E ele é um expositor também muito sistemático, muito estudioso e muito zeloso daquilo que ele está expondo, né, enquanto adepto daquelas ideias. Então, apesar de ter circulado aqui no Ocidente enquanto literatura esotérica, ela é diferenciada porque ela é escrita por alguém de dentro, que está tentando sistematizar ideias amplas e transladar aquilo numa exposição para ocidentais. Então, eu considero uma leitura, para quem é interessado no tema, né, eu considero uma leitura assim, muito, muito rica, né? É claro que ele faz uma exposição do lado de dentro, então ele vai seguir uma estrutura expositiva muito mais do sistema do qual ele é adepto. Se a gente tomar a exposição dele enquanto
Se a gente for, por exemplo, submeter o texto dele a uma crítica histórica, talvez não seja a melhor fonte, né? Agora, ele traz uma tradução de 2 tantras, né? Justamente o tantra que expõe o funcionamento dos chakras de um modo muito mais aprofundado que qualquer fonte no Ocidente que eu conheça. Eu não conheço nenhuma fonte. Porque ele traz o próprio Tantra e comenta o Tantra. Ele traz o texto originário, a fonte, eu não encontrei outra edição desse texto também, né, Chakranirupana. Então, talvez em algum museu, se a gente quiser ir além disso, a gente vai ter que pegar um avião, descer lá talvez em Pune, talvez em Varanasi, se dirigir a um museu, pesquisar o catálogo e encontrar o original. Aí sim a gente vai ultrapassar o que a gente tem à disposição ali com o Arthur Avalon, né? Então é um texto que eu recomendo, sim. É um texto que eu gosto, que eu aprecio. Abílio, com certeza tem muitos outros temas que a gente não vai conseguir abordar hoje, né? Quem sabe teremos aí mais podcasts, né? Mas eu queria terminar com uma pergunta que eu acho que é um assunto muito relevante, muito candente, que é a questão das castas, né? O que você pôde observar como pesquisador, como uma pessoa que estava vivendo ali, experimentando, conhecendo, como é que funciona o sistema de castas? Ele funciona em toda a Índia? São apenas 4 castas? Comenta para nós um pouquinho sobre isso. Olha, os textos clássicos indianos, eles têm 2 palavras que remetem àquilo que é chamado numa linguagem corrente em línguas ocidentais de casta, que é jati e varna. São 2 palavras diferentes. Varna, a gente pode traduzir como categorias, né? Varna, às vezes, pode ser, dependendo do contexto, também pode ser traduzida como cor, no sentido amarelo, vermelho, azul, né? Não cor da pele, porque isso não é um critério definitivo para a identificação de castas. Mas no sentido de Varna, no sentido de que a gente pode traduzir como casta, são essas 4 castas que você mencionou. Então, é um termo que é encontrado em alguns shastras, né, em alguns textos que têm uma função religiosa subordinada aos Vedas, né? Não são textos que não são textos revelados, mas que são textos que têm uma certa relevância dentro da estrutura da religião. O funcionamento da estrutura de castas é tributário desses textos, mas também tem outros elementos históricos que são importantes. O próprio texto ele traz a narrativa de como as castas surgiram, o que não pode ser tomado ao pé da letra como uma verdade histórica. Isso é uma narrativa mítica de criação das castas. E o outro termo é jati. Jati é o verbo, é derivado do verbo nascer. Então, e que se a gente for traduzir assim, não de modo etimológico, mas fazendo uma equivalência a algo que nos é familiar, eu traduziria como tribo. Então aqui no Brasil a gente tem várias tribos, né, que pertencem a etnias diferentes. Então, a princípio, um Guarani ele não deseja deixar de ser Guarani. Um Chavante não deseja deixar de ser Chavante. Agora, o termo Jati, ele não é equivalente a Varna. Existem centenas e centenas de Jatis. E às vezes esse termo também é traduzido como casta, né? Agora, Jati designa uma estrutura de parentesco. E essa estrutura de parentesco, mesmo para Dalits, mesmo para Shudras, mesmo para Vaishyas, né, que são classificações de Varnas, essas Jatis não desejam desaparecer enquanto Jati. Elas não querem desaparecer enquanto estruturas de parentesco. Mas elas não apreciam ser classificadas enquanto Shudras, Vaishyas, etc. Né? Então, o que se combate é o sistema de classificação. Esse sistema de classificação que não recai sobre indivíduos, mas que recai justamente sobre jatis.
Então, determinada jati é classificada enquanto kshatriya, enquanto nobre, mas aquela outra jati é classificada enquanto shudra, né? Então, essa classificação eles não querem. Essa classificação ela é combatida pelos movimentos Dalit, né? Eles combatem esse tipo de classificação, mas eles não querem abandonar a sua identidade cultural, que é uma identidade cultural muito mais radical do que a gente está acostumado em... Que o melhor modo de aproximar aqui no Ocidente não seriam tanto as identidades culturais pós-modernas, mas essas identidades um pouco mais duras, eu diria, isso pode ser talvez debatido, né? Mas que são as etnias indígenas. Então é como se a Índia fosse formada por uma coxa de retalho de etnias, centenas de etnias, com línguas próprias. Em algum momento essas etnias forneceram elementos para a formação de uma cultura em comum, e esse processo, não há como imaginar que esse processo seja recente, mas provável que ele seja tão antigo quanto a ocupação humana, ali naquele espaço. E o que ocorreu em algum momento foi determinada etnia ascender sobre as demais. Então, de um ponto de vista histórico, até mesmo o mito da criação, a narrativa da criação das castas, presente na literatura bramânica, ele não é uma realidade histórica, né? É uma narrativa explicativa, né? Uma narrativa cosmogônica que tem exerce uma influência de estruturação, de hierarquização da sociedade, e que é combatido, né? Desde o mundo antigo, inclusive por fontes budistas, e muitas vezes ali o alinhamento religioso no mundo antigo, ele tinha um componente de disputar esse termo de Varna, né? As concepções de Varna que se tornaram em algum momento ali fixadas no Shastra, e que aqueles que se consideravam discordantes, né, mesmo que mantivessem rituais, que era o caso de algumas práticas budistas, que eram os mesmos rituais praticados por hindus, mas como eles tinham uma divergência filosófica, digamos, ou teológica, e dentre essas, a atribuição de Varna, as jatis, esse é um dos elementos ali que me parece que podem ter exercido alguma influência na própria estruturação da sociedade. Mas aqui a gente está falando do século V, VIII, século V ao século VIII antes de Cristo, né? Então são fenômenos do mundo antigo. Agora imagina a Índia moderna. É como se... Imagina no Brasil, se as etnias indígenas não tivessem desaparecido, se todos nós aqui fizéssemos parte de alguma etnia, indígena ou africana, por regra de parentesco. As regras clânicas, elas são plenamente válidas, ninguém quer abandonar uma regra clânica. Você não encontra um Guarani querendo se casar com um imbundo, isso seria a ruína do cosmos, né? Isso é vivido internamente como amoral para uma pessoa, né? Ela entra em conflito em desrespeitar uma regra de parentesco quanto essa, mas ao mesmo tempo a sociedade em que as funções mais vistas como mais importantes pela própria sociedade são ocupadas por portugueses, né? Que também são fechados, digamos assim, em suas regras de parentesco. Então a Índia, em algum momento ela foi isso inteiramente, né? É claro que sempre houve tensões, então houve momentos em que as castas dominantes não eram parentes de sacerdotes arianos, né? De falantes de línguas dessas etnias ligadas a essa matriz religiosa védica, né? Então sempre houve tensões. Em algum momento as castas superiores não eram castas ligadas a brahmanes e kshatriyas, né? Eles tinham outros sistemas de classificação, isso é bastante bem documentado, e mesmo em períodos mais modernos, em que populações hindus não chegaram e que são estruturados por meio que a gente poderia chamar de estrutura de castas, né? E todos esses elementos complexificam bastante, porque numa situação medieval, isso se confunde com a estrutura social. Na sociedade moderna,
a princípio, a sociedade é laica e as funções sociais são distribuídas de modo laico. Mas essas estruturas de parentesco passam a exercer, digamos assim, uma disputa com base em elementos culturais e ideológicos sobre elementos da estrutura social. E a gente pode incluir até mesmo cargos de chefia em empresas de engenharia de software do Vale do Silício, que é um palco de disputa de castas, né? Tem várias denúncias que vêm a público de favorecimento de posições no Vale do Silício, que é dado por critérios não de formação e de excelência em conhecimento de programação e linguagem de máquina, mas em regras de parentesco. Favoreceu o fulano porque ele é parente era da mesma casta do Beltrano. Então isso acontece. E aí isso é visto, então, de um modo desfuncional, né? Geralmente do ponto de vista da denúncia. Então é um fenômeno bastante complexo. Bastante complexo. Não é fácil adentrar. Sagrada Família, podcast. Ok, Abílio. Queria agradecer aqui pela entrevista, pelo bate-papo, pela disposição de conversar com a gente. E muito obrigado mesmo, meu caro. Eu que agradeço. Para mim é um grande prazer poder trocar figurinha com pensadores aí que estão preocupados com as mesmas questões. Eu acho muito importante esse exercício do diálogo, até mesmo para manutenção, né, para maturação do nosso próprio meio. Então, fico muito feliz pela iniciativa e fico sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, José Abílio. Obrigado, amigos e amigas. Este foi mais um podcast da Sagrada Família. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.